intenção aqui é ajudar você a dominar o uso capião extrajudicial. Nós sabemos que muitas vezes nós vamos ter que buscar o Poder Judiciário por situações onde o cliente não tem documentos, tem poucas provas, então nós precisamos instruir melhor o processo, pedindo uma inspeção judicial, pedindo uma audiência de instrução e julgamento. É fato. Nós sabemos que muitas vezes o cliente nos procura e muitas vezes o cliente nos procura numa situação que já existe um litígio, então também temos que buscar, de fato, o uso capião judicial, porque existe litígio, menor, incapaz, questões polêmicas, mas quando é possível utilizar o uso capião extrajudicial, é uma opção interessante, é uma opção importante. Fui o terceiro ou o segundo advogado no Brasil a conseguir o registro do uso capião extrajudicial. É muito rápido, quando tudo funciona, o tabelão de notas, o registrador, quando tudo dá certo. Vamos conversar sobre isso, vamos dominar esse assunto juntos, tá bom? Vamos lá, o que eu quero falar para você? Então, nós temos 3 procedimentos de uso capião. O procedimento judicial, o procedimento extrajudicial, judicial feito no Poder Judiciário, petição inicial, o procedimento extrajudicial, aquele procedimento que é feito no cartório, e o procedimento da REURB, regularização fundiária, REURB. É o procedimento de uso capião administrativo. 3 procedimentos. Cuidado, o uso capião extrajudicial não é a mesma coisa que o uso capião administrativo. Muita gente ainda confunde. Tem livro que a capa lá, uso capião administrativo, e fala do uso capião extrajudicial. Está errado. Está errado. No começo tudo bem, né? No começo era comum confundir, porque era uma grande novidade, mas a partir do momento que surge a REURB, não dá mais para confundir. O uso capião administrativo é uma coisa, prefeitura, requerimento da prefeitura, e o uso capião extrajudicial é outra coisa, requerimento do cartório. O uso capião extrajudicial é forma originária de propriedade. É um procedimento. Eu vou pegar uma das 36 espécies de uso capião que existem, mais de 36, e vou incluir, porque eu preciso fundamentar esse uso capião. Eu vou incluir dentro da escritura pública, eu sou obrigado a fazer isso. A uso capião extrajudicial, gente, é uma das formas de aquisição de alguns direitos reais. É um procedimento. Então, sempre eu vou ter que captar, pincelar uma espécie, um tipo de uso capião para fundamentar minha escritura pública de uso capião extrajudicial, a ata notarial de uso capião extrajudicial. Cuidado! No Poder Judiciário, quando eu faço uso capião judicial, não precisa de escritura pública, hein, gente? Não precisa de escritura pública. Na verdade, quando eu faço uso capião judicial, por mais que saia um despacho confuso, que pode ser feito no cartório, eu não sou obrigado a fazer no cartório, não é pré-requisito, então existe essa confusão. E a ata notarial tem que ser usada no uso capião extrajudicial obrigatoriamente, no judicial não. Não é obrigado a usar. Mesmo porque a ata notarial, se for feita no uso capião judicial, tem requisitos totalmente diferentes, porque é uma ata notarial probatória, e não é uma ata que tem os requisitos do uso capião extrajudicial. Cuidado, hein? O juiz solta o despacho, o juiz, a juíza. Juntar a escritura pública de uso capião. Aí o advogado, a advogada, muitas vezes que não tem segurança, o que ele faz? Ele vai correndo no cartório, tabelião, e não se expressa direito. Ele fala, eu quero uma escritura pública de uso capião. Aí o cartorário, muitas vezes, ele faz uma escritura pública, né, de uso capião extrajudicial, sendo que você está pedindo uma escritura pública para um uso capião judicial. Então, são requisitos diferentes. Então, cuidado com essa confusão. Sempre explique direitinho o que você quer no cartório. Isso é importante. Quando nós falamos de uso capião extrajudicial, o meu livro eu classifico o quê? É uma das formas de aquisição de alguns direitos reais, como o direito de propriedade, feita diretamente no cartório, sem a necessidade de uma ação judicial. A característica mais peculiar da uso capião extrajudicial é que a pessoa se torna dona, por ter passado certo tempo na posse mansa e pacífica do imóvel, daquele bem. A uso capião é uma das formas de aquisição de alguns direitos reais, sendo o mais importante deles o direito de propriedade, sem dúvida nenhuma. Outro ponto também, assim como a compra ou a doação, contratos seguidos de entrega ou registro, herança decorrente da morte, a lei também prevê a uso capião como uma forma de adquirir propriedade originária, forma de alguém ser dono de um imóvel também. Além disso, também vale para bens móveis, porém somos advogados que atuamos muito com imóveis, né, uso capião. Carro, moto, já cheguei a fazer, faço, mas é muito comum imóveis. O brasileiro faz uso capião de imóveis, é um costume, né, para regularizar o imóvel. O que é o uso capião extrajudicial? Então, é um procedimento, tá? Não devemos chamar o uso capião extrajudicial de administrativo e falar que é a mesma coisa. Não é porque administrativo, a partir da REURB, é uma regularização feita na prefeitura. Então, podemos confundir dessa forma.
Uma das formas de aquisição de alguns direitos reais, como o procedimento feito diretamente no cartório, é o uso capião extrajudicial, sem a necessidade de uma ação judicial. Quando eu falo de uso capião extrajudicial, é uma das formas de aquisição de alguns direitos reais, como o direito de propriedade sem interferência do poder judiciário. Ocorre quando a concordância entre os envolvidos e cabe ao oficial de cartório de imóveis verificar os requisitos legais para a transferência, né, de forma originária do imóvel. O que eu quero lembrar a você? O uso capião extrajudicial não pode ter litígio, não pode ter menor, não pode ter incapaz, as mesmas regras do divórcio, do inventário também feito no cartório extrajudicial. E eu tenho que ter provas, né? Obrigatoriamente tem que ter prova, tem que ter advogado, tem que ter escritura pública feita pelo tabelião de notas, bem feita, com os requisitos. Isso é importante. Professor Júlio, o que diferencia o uso capião de outras formas de conquistas de direitos? A característica peculiar da uso capião, diferentemente dos contratos e da herança, é que a pessoa se torna dona por ter passado o tempo na posse mansa e pacífica daquele bem. Há outros requisitos, mas não é essencial. O exemplo prático que eu trago, nós temos várias espécies, tipos, modalidades de uso capião, mais de 36, algumas exigem boa-fé, justo título, outras não. Algumas têm limite de metragem, outras não. Então, isso também é importante analisar. Sempre no uso capião extrajudicial, eu vou escolher uma dessas espécies para poder fundamentar a minha escritura pública. Isso é necessário. Deixa eu trazer para você a diferença aqui do dono tabular e quem está na posse. Então, vamos lá. Nesse cenário, gente, acontece nesse cenário, trazendo como exemplo prático, o João. O João pode ter se tornado dono, mesmo sem ter nenhum contrato. O uso capião extraordinário, 1238, através do procedimento de uso capião judicial ou extrajudicial. Nem ter recebido por herança, né? Então o João pode se tornar dono. A posse prolongada no tempo, junto com outros requisitos, pode ter feito de João, sim, um legítimo proprietário, sem dever nenhum dinheiro a ninguém. Não recolhe nem imposto de renda, porque é forma originária. Eu trago para você um exemplo prático ainda. Se João não tem um nome no registro de imóvel, ele é dono perante a lei, mas o documento do imóvel não está no seu nome, porque ele é posseiro. Isso gerará para ele, como os herdeiros, uma série de dificuldades. Então, dessa forma, João precisa de procedimentos para que ocorra, né, o reconhecimento do posseiro como dono, essa transformação de posse como dono, junto aos órgãos públicos. E o novo CPC, atual CPC, trouxe essa possibilidade de fazer no cartório. Então, trago um exemplo prático aqui. Algumas perguntas importantes para a gente dominar esse assunto. Quem são os envolvidos no processo de uso capião? Teoricamente, todos, né, que poderiam ser prejudicados com a transferência da propriedade. Por isso, no uso capião, no judicial, eu peço a citação dos entes federativos, a citação dos confrontantes, primeiramente, vamos retificar aqui, confrontantes, vizinhos, e o último proprietário que conste na matrícula. E peço a manifestação dos entes federativos, União, Estado, Município e do MP. Quando nós falamos aqui do uso capião, eu vou buscar transformar a posse em propriedade. Eu falo de fugir do Poder Judiciário, mas eu quero trazer um apontamento aqui. Cartório é o judiciário, hein, gente? Cartório é o judiciário. Quando eu falo do cartório, estou falando do judiciário, um judiciário que, de fato, existe porque o cartório é delegação do Tribunal de Justiça. Então, quando eu procuro o cartório extrajudicial, estou procurando o Poder Judiciário, de certa forma, também, mas por delegação. O dono tabular, gente, é aquele que tem seu nome na escritura como proprietário. Aqueles que têm algum outro direito sobre imóvel, como o usufrutuário, por exemplo, né, também nos interessa aqui. Donos de imóveis confinantes, também vizinho de muro, parede com parede, cerca, também nos interessa. No uso capião. O Poder Judiciário, ele vai regularizar o imóvel, vai dar a decisão, e o cartório também, através do requerimento e através da escritura pública, todos os documentos, o deferimento no cartório de imóveis. Podem participar também os terceiros interessados. Então, alguém pode fazer uma impugnação no cartório. Eu posso pedir uma nulidade do registro de uso capião. Eu posso pedir a nulidade da escritura pública de uso capião. Então, existem meios, ações também, por isso eu tenho que fazer uma análise de forma cuidadosa. A diferença entre o uso capião judicial e extrajudicial, quando alguém, né, pretende ter o reconhecimento de seu direito de dono pelo uso capião, ele deve avaliar a possibilidade de seguir pelos dois caminhos. Né? Hoje são três, tem o uso capião administrativo também. Para analisar qual que é o caminho mais seguro
E quem tem que trazer essa resposta é o advogado. Eu já falei aqui que nós não podemos, advogado, usar como batata quente. Batata quente, queimou, né? Eu pego os documentos do cliente e empurro para o cartório. Eu tenho que analisar se tem litígio, se tem provas o suficiente. Eu preciso analisar se tem menor, incapaz, que aí eu deixo de lado o cartório e faço uso capião judicial. Mesmo, quero lembrar você que eu posso distribuir a ação de uso capião judicial e tentar fazer alguma coisa no cartório. Deu certo, eu dou baixo no uso capião. Ou ainda posso pedir a suspensão do uso capião judicial para tentar resolver no cartório. Tá? Então, importante. Pela via judicial, o advogado, então, ele ingressa com um processo, com um pedido para que o juiz declare o possuidor como dono pela uso capião. Essa sentença ela é enviada, levada ao cartório de imóveis e o cartório vai abrir uma nova matrícula. Ou aproveita a mesma matrícula pelo princípio da conservação das matrículas, só que vai registrar essa averbação da sentença, vai registrar a sentença com forma originária, conta dali para frente. O procedimento é submetido ao Poder Judiciário com todo o seu trâmite de prazos, recursos, gerando a conhecida... E demora, mas o uso capião já foi demorado, hein? Hoje o uso capião judicial demora 1 ano e meio, 1 ano. Tem resultados em vários fóruns, né? Osasco, João Mendes, Porto Alegre, menos de 1 ano, 1 ano e meio, então já foi demorado. Então, não vejo a única e exclusiva vantagem do extrajudicial de ser muito sério, porque tem procedimentos extrajudiciais que demoram mais de 6 meses, 1 ano também, por falta de documentos. Então, eu vejo que o judicial, passamos dessa fase. Vai demorar no judicial, como o cartório é ruim, então vai demorar qualquer processo que chegar ali. Como que funciona esse uso capião extrajudicial, gente? O procedimento cartorário de uso capião extrajudicial tem lugar quando obtém a concordância dos envolvidos. Tem litígio, foge dele. Ponto final. O cartório também da cidade que você vai fazer, tanto o tabelião como o registrador, você tem que confirmar qual é o entendimento do cartório, se é conservador ou não, se já fez registro, se faz registro. Tem cartório que não faz. Entende que é muita responsabilidade e poucos emolumentos, né? É uma realidade. E nesse caso, se você optou em fazer extrajudicial, verificando tudo isso, se tem litígio, se tem menor, se tem incapaz, se tem documento, se o cartório da cidade é conservador ou não, aí você optando, não haverá lide, né? Você procurará fazer a ata notarial, a escritura pública de uso capião, e posteriormente, via requerimento, juntamente com os documentos, registrar no cartório de imóveis. Não há, em regra, interferência direta do Poder Judiciário. Indireta há, porque é delegação do Tribunal de Justiça. Então, isso é fato. As diferentes figuras de uso capião, né? Nós temos várias usos capiões diferentes. Tem uso capião constitucional, urbana, rural, o imóvel não pode ultrapassar 250 metros quadrados, 50 hectares se for rural, uso capião no Estatuto da Cidade, Lei 10.257, tem várias espécies, mais de 36 espécies, coletiva, né? Tem o uso capião de procedimento administrativo, a Lei de REURB, a Lei 13.465, então eu preciso sempre analisar de forma cuidadosa, com muito cuidado, para poder optar pelo melhor procedimento. O crivo que eu falo, a análise que a advogada tem que fazer, o cartório tem que fazer, primeiro analisar qual procedimento a ser usado, depois analisar qual a modalidade a ser utilizada, depois fazer a juntada de documentos e analisar como que vai provar da melhor forma. Né? Provas documentais é a regra, provas orais eu uso quando eu peço uma audiência de instrução e julgamento, mas não é tão comum. Quanto tempo de posse a lei exige para o uso capião extrajudicial? Na verdade, o uso capião extrajudicial é um procedimento, não exige nada. O que exige o tempo de posse é as modalidades, tipos de uso capião. É aí que muito advogado faz confusão e eu quero acabar com essa confusão hoje, tá bom? Então é importante. Procedimentos para requerer a uso capião, se o possuidor verificar que é caso uso capião extrajudicial, então, em primeiro lugar, juntar documentos. Provas da posse, contas de consumo, água, luz, outras contas via correio, né? Extrato bancário, recibos, notas fiscais, comprovantes, fotos, tudo isso prova a posse. Ânimos domini são as benfeitorias, manutenções que eu faço no imóvel, e a posse mais pacífica eu vou provar através da certidão de distribuidor civil, tá bom? Então, muito cuidado. O CPC passou a haver 2 possibilidades para conduzir esse uso capião extrajudicial, né? Alguns cartórios pedem que eu faça o requerimento diretamente no cartório, outros cartórios pedem que eu faça requerimento via malote do tabelião. Hoje, na prática, o correto é você fazer o requerimento no cartório de imóveis já com a ata notarial. O correto a maioria dos cartórios exigem dessa forma, tá? Então, é fato. A via extrajudicial, ela está regulamentada, gente, na Lei de Registros Públicos, na Lei 6.573. O atual Código de Processo Civil inseriu
o artigo 216A, criando, né, ou pelo menos regulamentando o procedimento de uso capião extrajudicial. Esse artigo teve alguns ajustes posteriores, feitos pela Lei de REURB, a Lei 13.465, que inseriu significativas mudanças no procedimento. Para a regulamentação e aplicação das regras do 216A, que ocorreu a partir do dia 14 de 12 de 2017, foi editado também o provimento 65, que nos interessa muito, o provimento 65 do CNJ. O documento traz aí mais de 27 artigos que detalham também o procedimento de uso capião extrajudicial, uniformizando o rito nos diversos cartórios de imóveis do país. Foi um grande avanço, foi o provimento que empurrou o uso capião extrajudicial, porque até então era objeto de muita discussão, muita dúvida. Quando optar por uso capião extrajudicial, qual que é as vantagens que em regra deveria ter? O uso capião extrajudicial ele é essencialmente baseado, né, na concordância dos envolvidos, então não pode ter litígio. Para o procedimento, para que ele possa seguir desta forma, eles devem concordar de modo expresso ou tácito, né, em que o possuidor seja reconhecido como o novo dono. Então, se o antigo proprietário não tem interesse em ajudar, se existe penhora na matrícula, gravame, foge desse uso capião, desse procedimento, vai usar o uso capião judicial. A uso capião extrajudicial, gente, ela é vantajosa pela sua simplicidade quando possível utilizar, e celeridade, quando possível utilizar nem sempre dá, quando comparada ao judiciário. Uma possibilidade muito interessante desse procedimento é ser uma ferramenta de regularização de imóveis, aqueles não registrados no nome de quem deveria ser reconhecido como dono. Imóveis que foram comprados ou herdados, mas não foram registrados no nome do adquirente e depois passaram a ser negociados na forma de contratos de gaveta, por exemplo. Acho que é um grande exemplo. Outro exemplo que eu dou também é um projeto irregular de loteamento que nunca foi efetivamente levado a cabo, né, para o empreendedor, e o comprador do lote irregular pode, a depender do caso concreto, caso real, conseguir sua escritura, seu registro para o procedimento do uso capião extrajudicial. O uso capião, respondendo uma pergunta, né, o que é necessário para dar entrada no uso capião extrajudicial, de fato nós temos a escritura pública, tem que ter, é obrigatório, e o requerimento, que é como se fosse feita uma petição inicial. Eu faço uma petição inicial respeitando os requisitos do 319, fato, fundamento e pedido, e vou protocolar via eletrônica ou via física no cartório de imóveis competente, não é qualquer cartório de imóveis, né? Então, ponto importante. Falando em competência, só dá para fazer no cartório de imóveis competente. E também, nesse caso, nós temos uma situação diferente aqui, porque sempre eu fiz escritura pública de inventário, divórcio no cartório, tabelião que eu quero, que me atenda bem. No caso do uso capião, precisa ser o cartório, o tabelião da cidade do imóvel, tá? Para que esse cartório, o tabelião de notas, possa fazer diligências. Então, também ponto importante também, ok? Vamos lá. Uma situação. O pedido de uso capião extrajudicial deve ser feito por aquele que tem a posse atual do imóvel. Eventualmente, o imóvel pode estar na posse, né, de mais... eventualmente, o imóvel pode estar na posse de mais de uma pessoa, cônjuges, irmãos, sócios, isso é comum, por exemplo. Cada um deles pode requerer a uso capião extrajudicial. Se o requerimento não for apresentado por todos juntos, os outros possuidores deverão ser notificados para se manifestarem, tá? Isso é importante. Outra dúvida que não pode restar, se precisa do advogado no procedimento de uso capião extrajudicial. Precisa do advogado, advogada, será obrigatória a assistência de um advogado, que deverá assinar o requerimento feito em nome do interessado. Se o interessado for pessoa sem condições econômicas, poderá buscar assistência da Defensoria Pública, sim, do Estado, pode sim, conforme as regras de atendimento de cada localidade, tá? Então, isso também pode acontecer. Qual que é o local para apresentar o requerimento? Então, já falamos sobre isso. Na verdade, embora sejam exceções, na prática cotidiana, existem imóveis sem matrícula, né? Então, mesmo para casos, né, haverá um único cartório de imóveis competente correspondente àquele bairro, àquela cidade, conforme a lei de organização judiciária da localidade, e nele que deverá ocorrer o uso capião. Documentos necessários para o uso capião extrajudicial, tá? O artigo, acho que ele é muito didático, o artigo 4º, né, o 4º do provimento 65 do CNJ, ele trouxe um rol maior de documentos exigidos do que o previsto no 216A da Lei de Registros Públicos. E a lista é detalhada. Vamos lá, vamos juntos aqui. Primeiro, ata notarial, atestando a posse, isso é fato. Eu tenho que ter a ata notarial atestando a posse.
é um documento feito por cartório tabelião de notas, vou pagar os emolumentos ao cartório, o cartório de notas, o tabelião de notas, vai lavrar esse documento, é um documento em que o oficial atesta, com fé pública, a ocorrência de determinada situação, de fato, conforme diz o artigo 384, a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante a lavratura do tabelião. Então, não dá para fugir, tem que ter, né? Nós temos que ter, de fato, temos que ter a escritura pública. Como a uso capião, ela é baseada na posse, e como a posse é uma situação de fato, a lei também previu a existência de uma ata notarial que ateste o tempo de posse, né? Esse é o objetivo. Fora que a escritura pública, ela sempre substitui o processo, né? No divórcio, a escritura pública substitui o processo, no inventário, a escritura pública substitui o processo, nos capião também. A lei previu a exigência de uma ata notarial que ateste o tempo de posse. Isso também não aparece na lei, mas lá na adjudicação compulsória extrajudicial, que é uma forma derivada e não originária, bem diferente do uso capião, também as normativas dos tribunais de justiça também exigem, por mais que a lei não fale nada. Aqui nos capião é exigência da própria lei, do próprio artigo. O interessado, então, antes de requerer a uso capião no cartório de imóveis competente, deve requerer a ata notarial no cartório de notas. O tabelião de notas poderá ir até o local, verificar a ocupação do bem, ouvir testemunhas também, né, isso é fato, analisar documentos, fotos, etc. Com essas informações, o tabelião, de fato, ele verificará o tempo de posse do interessado sobre o imóvel. Tudo será né, por ele declarado num documento chamado ata notarial, que deverá ser anexado aos pedidos de uso capião extrajudicial a ser depois realizado nos cartórios de imóveis. Tá? Então, é importante. O segundo documento necessário é a planta memorial descritivo. O uso capião judicial, nós temos uma vantagem. Você junta uma planta memorial descritivo antigo, vai ser sempre feita uma perícia no uso capião judicial. Essa é a vantagem. Você não precisa fazer uma planta nova, né? Se você achar a antiga, serve para distribuir a ação. Ou pede antecipação da perícia, quando não tem condições. No uso capião extrajudicial, não. Eu preciso juntar uma planta memorial descritivo novo, atualizado. A planta memorial descritivo são documentos produzidos por engenheiro, casas, prédios, ou agrimensor, terrenos em geral, e esses documentos devem, então, estar assinados por um profissional regularmente inscrito em seu conselho de classe. O provimento 65, o artigo 4º também, parágrafo 5º, dispensa, contudo, a apresentação de planta memorial descritivo para imóveis consistentes em unidades autônomas de condomínio, que são apartamentos, salas, né, vagas ou lote irregular. Bastará que no requerimento seja informado o número da matrícula do bem, tá? Então, ponto importante. Aí vem uma dica importante também, a assinatura da planta pelos envolvidos. Como o procedimento de uso capião extrajudicial é baseado na concordância, no ato voluntário, consensual, sem briga, a Lei de Registros Públicos, o artigo 216-A, parágrafo 2º, exige que a planta memorial descritivo sejam assinados pelos titulares de direitos sobre imóvel. Por exemplo, o atual dono, né, o atual dono, possível usufrutuário ou supriciário, além dos profissionais responsáveis citados acima. A ideia da lei, gente, é que a assinatura represente de fato a anuência, né, com o requerimento de uso capião extrajudicial e demonstre que a concordância em que a propriedade passe a ser registrada em nome do requerente possuidor. Essa é a ideia. O provimento 65, lá no artigo 4º, no inciso 2º, parágrafo 4º, inciso 2º, parágrafo 4º não, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 2º, exige ainda a assinatura de todos os ocupantes, né? Se mais de um, e dos titulares dos imóveis confinantes, vizinhos, parentes com parentes, ou cerca, também de fato. A lei de REURB, que foi elaborada, aprovada em 2017, ela alterou também a redação da Lei de Registros Públicos. Por isso eu falo que existe o uso capião administrativo, não confunda com o extrajudicial. Ela alterou a redação do artigo 216-A, o parágrafo 11 e o parágrafo 12, para prever que em condomínios regulares bastará a assinatura do síndico, dispensadas as assinaturas de todos os vizinhos. Então, é um grande avanço também. Já o provimento 65, ou ainda o provimento 65 do CNJ, o provimento que empurrou o uso capião extrajudicial, ele autoriza também que seja usado, né, documento autônomo, manifestando o consentimento em separado, dispensando a assinatura da planta memorial descritivo, conforme o artigo 10 do CAPT. O provimento autoriza que esse documento autônomo seja escritura pública ou mesmo particular, desde que com firma reconhecida, artigo 10º, parágrafo 7º, né?
A norma não trata disso, mas vou sugerir para você que o possuidor de fato tenha cautela, o reconhecimento de firma do doente pelo método de autenticidade de autenticação, não por mera semelhança, é importante para aprovação, para que você consiga, um dos segredos para que você consiga a aprovação, o deferimento do uso campeão extrajudicial, tá? Se falecidos, gente, o que eu quero trazer para vocês? Serão legítimos para a manifestação os herdeiros, desde que haja escritura pública declaratória de únicos herdeiros, acompanhada de meação de um deles como inventariante, conforme o provimento 65, artigo 12, tá? Outro documento que é necessário, ou melhor, documento não, documentos, né? São as certidões negativas. Como a uso capião se baseia na posse considerada mansa e pacífica, a lei exige que o requerimento traga provas disso, tem que trazer. A posse ela é mansa e pacífica quando não foi reclamada pelo suposto dono ou mesmo outro possuidor mais privilegiado. Essa prova, gente, ela é feita pelas certidões negativas de distribuição, que vão atestar de fato que nenhuma ação foi ajuizada contra o possuidor, interessado, ou se a ação foi ajuizada não tem nada a ver com o imóvel. E no caso atestam também que a posse não foi reclamada. O provimento 65 é bem claro, do CNJ, o artigo 4º, que exige que essas certidões sejam obtidas em nome do interessado, do seu cônjuge ou companheiro, dos possuidores anteriores de seus cônjuges ou companheiros, caso o tempo de posse dos anteriores tenha sido somado para o cômputo total da posse, e do proprietário, seu cônjuge ou companheiro. As certidões negativas devem ser retiradas junto à Justiça Local e também Federal, tá? Então, você consegue no site da Justiça Federal e da Justiça Estadual com muita facilidade. Você já está acostumado a fazer isso, né, provavelmente, então, com muita tranquilidade. Quem faz isso é o advogado. O justo título ou documentos que atestam a posse vai depender do uso capião. Se eu escolher o procedimento extrajudicial e escolher o uso capião que exige o justo título, eu vou ter que juntar para cumprir o requisito do artigo. Se eu escolher um uso capião que não exige justo título, não precisa, tá? Então, não faça confusão. Não é que o uso capião extrajudicial precisa de justo título. Depende do uso, da modalidade da espécie que eu escolhi. Então, é importante. De novo, a posse, ela é uma figura central, né? Que deve ser provada de modo próprio, né? Próprio, principal. Embora a lei já tenha dito que a ata notarial atesta a posse, ela também manda trazer outros documentos com a mesma finalidade. O justo título é um documento que deveria ter força para transferir a propriedade, caso não houvesse nela um defeito jurídico grave, né? Como o contrato de compra e venda que não respeita, particular que não respeita o artigo 108 do Código Civil. Toda transação imobiliária tem que ser feita por escritura pública. Então, ponto importante. Em relação aos documentos obrigatórios para o uso capião de imóveis rurais, nós temos alguns apontamentos importantes, tá? Se a uso capião extrajudicial for requerida sobre imóvel rural, haverá necessidade de documentações específicas, listadas também no provimento 65. Se você for no artigo 19, você vai ver cadastro no CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, CAR, certificado de cadastro de imóvel rural, CECIR, também, e a certificação de não sobreposição dada pelo INCRA. Então, o uso capião extrajudicial pode ser feito para imóvel comercial, residencial, urbano ou rural. No rural, o que nós temos de diferente são 3 documentos obrigatórios a mais, né? Eu volto aqui a repetir: cadastro ambiental rural, CAR, vai ser exigido obrigatoriamente, o certificado de cadastro rural, que é o CECIR, e o certificado de não sobreposição dada pelo INCRA, tá? Uma parte muito polêmica, muito contraditória, é a questão da notificação dos envolvidos, né? Até então, você notificava no começo. Se a pessoa não respondia, você já não poderia dar andamento. Hoje não, você notifica os confrontantes, o último proprietário. Se não der resposta, dá para seguir o caminho, né? Então, quando não houver consentimento prévio dos envolvidos, seja pela assinatura na planta, o ideal é que assine a planta, pelo documento, haverá necessidade de comunicação, notificação, vamos chamar de citação, não. A lei da REURB, passou a prever no 216A, parágrafo 12, lembrei, que em unidades de condomínio edilício, a notificação não precisa ser feita a todos os condomínios vizinhos, basta ser notificado o síndico, foi um grande avanço. Se o condomínio, de fato, os condomínios não regularizam, o condomínio, né, se for o condomínio, de fato, condomínios não regularizados no registro de imóveis. Aí todos devem ser notificados conforme o provimento 65, isso aparece no parágrafo, provimento 65, artigo 7º.
Se não encontrados ou em local desconhecido, os envolvidos serão notificados por edital em jornal de grande circulação, conforme o artigo 216A, parágrafo 13º, isso é importante. Também poderá ser feita a publicação em meio eletrônico. O artigo que libera isso, que autoriza o 216A também, parágrafo 14º, dispensando a publicação física. Isso também é um grande avanço, né? A publicação deverá ser feita por 2 vezes pelo prazo de 15 dias cada uma, tá? Nesse caso específico. Mudou, né? Facilitou. No começo, se realmente eu não tinha resposta do vizinho, eu ficava impossibilitado de dar andamento ao uso do campeão extrajudicial. Hoje não. Se eu notificar, não respondeu, eu dou sequência. Então, é um avanço para empurrar o uso do campeão extrajudicial no Brasil. O contrato e presunção de consentimento, hein? Outra figura trazida pelo provimento 65 do CNJ, gente, é o artigo 13º, né? O artigo 13, que é uma presunção de consentimento a partir do contrato do possuidor interessado como dono atual. Isso é comum. Na prática, muitas vezes acontece do possuidor ter comprado o imóvel, apenas deixando de registrá-lo de fato, por qualquer outro motivo, falta de dinheiro, falta de orientação, isso é muito comum, né? Está divorciando, tem ações trabalhistas, então ele deixa de registrar. Quando se tenta o registro, depois de muitos anos, ele encontra algumas dificuldades e impede, né? O falecimento do vendedor, a discordância dos herdeiros, por exemplo, e nesses casos há um título de aquisição, o contrato de compra e venda, ou de troca, né? Também pode ser, etc. E há comprovantes de pagamento. Então, se no requerimento for juntado o título aquisitivo, acompanhado de comprovantes de pagamento, presume-se sim outorgado o consentimento pelo dono tabular e nem sequer a notificação será feita, uma exceção, presta atenção nisso, estou falando de uma situação, uma exceção, onde a notificação não será feita, desde que, obviamente, seja a mesma pessoa, o vendedor e o dono tabular. Então, o sujeito vendeu para mim, eu não consegui registrar, não levei a escritura pública no cartório. Passou muitos anos, eu vou fazer uso capião, se eu preciso fazer uso capião, eu não preciso notificar ele, porque eu já tenho uma escritura pública devidamente assinada e o comprovante que eu paguei. Então, é uma situação que eu fujo da notificação no uso capião extrajudicial. Uma pergunta que é feita, né, constantemente, como contestar a uso capião extrajudicial? Dá para contestar, dá para fazer uma impugnação, dá para fazer uma ação de nulidade do registro. Notificados, né, poderão também impugnar o pedido de uso capião extrajudicial em 15 dias, e essa impugnação deve ser feita expressamente no próprio cartório, tá? Pode ser via física, de forma física ou via sistema também. Tem cartório que tem sistema online, você faz isso pelo site do cartório. A lei não determina nenhum procedimento para impugnação. Podemos entender que por mera manifestação de concordância, ou melhor, discordância, né, mesmo desmotivada e sem documentos, terá força de impugnação, mas não vai impactar, não é porque alguém impugnou, já não consigo mais registrar o uso capião. Se impugnou e não provou nada, você vai conseguir registrar o uso capião extrajudicial do mesmo jeito, assim como acontece no uso capião judicial, mesmo com uma contestação, uma habilitação de terceiro interessado, tá? Isso é importante. O oficial de registro deverá encaminhar o pedido para o judiciário, transformando o uso capião extrajudicial em ação judicial. Existe essa possibilidade quando o uso capião, existe a impugnação no cartório, e a impugnação ela tem efeitos, ou seja, ela bate nos requisitos póssimos, pacíficos nos nomes. Então, pode o cartório transformar o procedimento em judicial, mandar para o fórum. Lindo na teoria, na prática, dificilmente vai acontecer. Na prática, o cartório vai falar, não faço, vai lá para o judiciário, né? Prática e teoria são diferentes. O requerente terá prazo para emendar o pedido, para adequá-lo ao rito processual, né, se for necessário. Então, aquele que impugnou será citado como réu da ação e terá procedimento judicial para apresentar sua contestação, argumentos e provas também, tá bom? Outro ponto, é admitido, porém, que o próprio oficial de registro de imóveis, antes de ajuizar ou negar, falar, olha, tem que ser no Poder Judiciário, faça uma sessão de conciliação. Provimento 65, artigo 18. Lindo na teoria, na prática não é todo o cartório que faz, não, tá? Mas pode fazer, existe essa possibilidade também para tentar conciliar as partes e resolver no cartório. Conseguindo, será manifestada a anuência e o procedimento segue via extrajudicial, sendo infrutífera, tem que ir para o judiciário, tá? Não tem jeito. Vamos lá, a falta de impugnação e consentimento presumido, acho que é outro assunto importante, polêmico também, que nos interessa muito, né? Também é um assunto que merece atenção. A falta de impugnação e consentimento presumido acontece que os notificados podem simplesmente não responder à notificação. Na redação original, eu tinha falado sobre isso, criada pelo CPC atual, esse silêncio ele era entendido como recusa. Isso fazia com que o procedimento de uso capião travasse, parasse, fosse muito pouco utilizado, menos ainda, né?
útil na prática, sendo desembocado na via judicial. Agora, depois da nova alteração, né, o que alterou isso foi a lei da REURB, em 2017, quando forem notificados validamente, a falta de resposta passou a ser presumida como anuência e o pedido administrativo segue favoravelmente ao requerente. Então, foi um grande avanço para empurrar esse uso capião. Outro tema importante que a gente precisa saber aqui para dominar o uso capião extrajudicial, os segredos do uso capião extrajudicial, é a ciência dos entes políticos, né? O oficial de cartório, o oficial de registro de imóveis também deve dar ciência aos entes políticos, União, Estado, Distrito Federal e municípios, e que se situem o imóvel, né? Esses entes têm interesse porque bens públicos não podem sofrer uso capião. E, além disso, também, em regra, tá? Porque tem exceções. Imóvel público, uso capião de imóvel público desafetado, uso capião de imóvel público sem destinação específica. Então, tem várias exceções. Mas no cartório você não vai conseguir. Você vai ter que tentar judicial, se for imóvel público, se for caso de imóvel público. Então, em regra, esses entes eles têm interesses, porque os bens públicos, em regra, não têm uma dificuldade de fazer uso capião, né? Vamos falar que não podem, porque não é a realidade. E, além disso, podem haver questões diversas envolvidas, questões ambientais, tributárias, etc. também. Esse vínculo, né, que nós temos, um cabe uso capião de imóvel público, me incomoda muito, porque parece um robô, não cabe uso capião de imóvel público, e não é verdade, né? Então me incomoda muito esses textos prontos. Eu acho que a advocacia, o profissional, o bom profissional, tem que saber que venderam muita coisa errada para nós na graduação. A graduação é necessária, gente, mas que nos ensinou muita coisa errada, ensinou, porque muitos professores da graduação, a maioria não advoga, né? É uma realidade. Vamos lá. Quero trazer para você que os entes federativos, né, eles também poderão se manifestar em 15 dias, caso queiram. Não precisa necessariamente. Ocorre que a falta de manifestação dos entes políticos não gera presunção de concordância, pois eles poderão se manifestar a qualquer momento, tá? Então, cuidado, que é uma regra diferente aí. Apenas acontecerá após o prazo, o procedimento de uso capião extrajudicial, e voltará a correr, conforme o provimento 65, artigo 15, sobrevindo ressalva de algum deles, o tabelião deverá encaminhar o pedido para o Poder Judiciário, tá? Outra dúvida que é muito comum também é as publicações de editais para terceiros interessados. Além de notificar, presta atenção aqui, gente, isso é importante. Além de notificar diretamente os envolvidos já conhecidos, o oficial de registro de imóveis deve publicar edital para a ciência de possíveis interessados. Por exemplo, tá? Alguém que seja credor do atual dono e que pretenda pedir a penhora do imóvel para pagamento forçado. Após publicados os editais, abre-se prazo de 15 dias para eventual interessado no imóvel impugnar o pedido do possuidor requerente. Aqui, gente, fica claro, importante, fica mais didático. Aqui aplica-se a mesma lógica dita antes, né? A ausência de impugnação gera presunção de consentimento e o rito segue pela via extrajudicial. Caso haja impugnação, o tabelião envia o feito ao judiciário, tá bom? Algumas informações complementares que eu queria trazer para você. O oficial, ele pode, para avaliar melhor qualquer informação necessária para o direito do requerente de uso capião extrajudicial, exigir diligências, tá? Complementares. Então, bate lá no cartório de imóveis, o cartório fala, não, quero que seja feita diligência. Então, isso pode acontecer. Diligência, nota devolutiva, por exemplo, novos documentos, perícias, laudos, etc. Isso pode acontecer também, tá bom? Será também, nessa situação, será aberto um prazo para o requerimento, promover os aditamentos solicitados também. Em relação ao registro da aquisição do imóvel, após o prazo de impugnação sem resposta, sanadas todas as pendências, gente, o oficial ele registrará a aquisição do imóvel em nome do novo dono. Se for o caso, o lote menor dentro do terreno maior, por exemplo, e deverá também ser aberta nova matrícula para o imóvel adquirido pela uso capião extrajudicial, desmembrando, né, o da matrícula mãe. Tá? Então isso é importante também. Quando nós falamos aqui da incoerência do ITBI, eu trago para você que o uso capião extrajudicial, uma vez reconhecida, gera reconhecimento do possuidor de ter se tornado proprietário, porém, a uso capião, como é uma forma originária de aquisição de propriedade, aquisição de domínio, não houve propriamente uma transferência do imóvel anterior para o atual proprietário, né? Então, não há que se falar em cobrança de imposto de transmissão de bens imóveis. A conclusão, inclusive, ela é respaldada pela teoria, mas também, para evitar dúvidas, ela foi expressamente fixada no provimento 65, artigo 24. Então, um grande avanço também. Então, legal.
Agora eu tenho certeza que você domina o assunto, né? O uso capião extrajudicial. Vamos lá, agora vamos estudar a escritura pública, né? Vamos aprofundar ainda nossos estudos aqui. Quando eu falo da escritura pública de uso capião, existem regras importantes. Né? Então, a escritura pública, o tabelião, e eu falo porque o professor já deu muitos cursos e continua dando cursos de modelo de ata notarial extrajudicial. Esse modelo de ata notarial extrajudicial tem aspectos práticos importantes. O novo CPC, o atual CPC, a Lei 13.105 de 2015, trouxe essa grande inovação para os notários, com a previsão da ata notarial de uso capião extrajudicial, inserindo os tabeliões de nota em todo o processo de regularização fundiária no Brasil, o que, ao meu ver, favorece o exercício da cidadania com a efetivação do direito fundamental à moradia. Vamos lá, vamos trabalhar juntos isso aqui, ó. Então, como que eu faço essa ata? Então, o primeiro passo, né, dessa ata. O título, ata notarial de uso capião extrajudicial, ok? Que solicita fulano de tal, na norma abaixo. Aí vem, saibam quantos este público instrumento de ata notarial de uso capião extrajudicial virem que ao dia tal, mês tal, ano tal, né, em diligência, ao endereço, foi feita a diligência residencial, comercial do solicitante fulano tal, foi requerida a lavratura da presente ata notarial nos termos do 1071, inciso 1 do Código de Processo Civil. Compareceu nesse ato, na qualidade de advogado solicitante, doutor fulano tal, doutora, brasileiro casado, tal, traz ao B, né, escrito na OB, com um escritório profissional situado na rua tal. Ponto. Aí vem a segunda etapa. Pelos solicitantes, me foi dito, sob pena de responsabilidade civil e criminal, que todos os documentos foram apresentados nos originais para a lavratura deste ato, e que são autênticos e verdadeiros, os presentes identificados e reconhecidos por mim pela documentação pessoal que foi apresentada, vírgula, de cujos, ou de cujas, né, porque senão você vai confundir com de cujos de morto, então de cujas identidades e capacidades jurídicas do fé, e perante o mesmo tabelião, pela presente ata notarial de justificação de posse para fins de uso capião extrajudicial, a fim de constituir prova material com a presunção da verdade nos termos do 215 e 217 do Código Civil, que estabeleçam que a escritura pública lavrada é documento dotado de fé pública. Aí eu vou, né, depois disso eu vou para a etapa que eu vou fazer a descrição do imóvel mais completa possível, e aí eu fecho, segundo informações prestadas, os confrontantes, fecho com os confrontantes, e aí depois os confrontantes tragam o carnê e comprovante de pagamento de IPTU, ou certificado de tempo de contribuição de IPTU, trago a certidão do distribuidor civil, a declaração de imposto de renda, comprovante de endereço dos últimos 12 meses, a planta atualizada do imóvel com anotação de responsabilidade técnica, trago a certidão negativa e de efeitos ajuizados relativas ao imóvel, e aí eu finalizo com a certidão negativa municipal, estadual, federal, e certidão de citação de ações reais, pessoais e repercutórias. É assim que eu faço essa ata notarial. É uma ata notarial que vai ter 3 folhas, 4 folhas, porque tem vários requisitos que devem ser cumpridos também. Lembrando que eu vou deixar um modelo à sua disposição também. Tá?